minhas amigas, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre um tema também bastante debatido, que é sobre cifose, dorso curvo ou popularmente conhecida a corcunda. Aproveite, deixe o seu like, peço que nos siga nas mídias sociais e compartilhe esse vídeo, que eu acho que é bastante esclarecedor para uma evolução dos nossos jovens. O que é o dorso curvo ou corcunda? É aquele aumento que você vê da coluna vertebral, o desvio da coluna vertebral, quando nós avaliamos um paciente de lado. Ele é visto de lado e você tem esse aumento da gibosidade, é o termo técnico que se usa, como sendo uma corcunda, um aumento dessa corcunda. Existem várias causas dessa corcunda. Quais são os tipos de corcunda ou dorso curvo mais frequentes? O mais frequente é o dorso curvo postural, que é a queixa principal que o paciente apresenta por ter uma postura ruim. Normalmente esse paciente é trazido pelos pais à consulta porque há uma queixa em relação à postura do menino ou da menina. No dia a dia, hoje, principalmente nessa época que nós estamos vivendo de pandemia, onde se fica muito tempo dentro de casa, a postura desses adolescentes, desses jovens, na frente da televisão, com o computador, com o celular, faz com que haja um aumento desse dorso curvo, dessa corcunda. Porém, temos que diferenciar se essa corcunda ela é uma corcunda que podemos usar o termo mais patológica, e aí chama-se enfermidade de Scheuermann, que é uma corcunda maior, algo mais proeminente, como nós vamos mostrar as imagens, certo? Essa já é uma situação diferente que nós vamos, no decorrer da nossa conversa, explicando detalhadamente cada uma. E ainda existem as outras que são cifoses congênitas. Essas já aparecem no início, quando a criança começa a deambular, que é facilmente diagnosticada, as causadas por doenças neuromusculares, que também já provém de outros tipos de patologia, como a mais frequente é a paralisia cerebral, e, passando já por toda a idade, a cifose ou corcunda do idoso. Esse capítulo nós vamos tratar à parte numa aula subsequente. Qual é a queixa principal que esse paciente apresenta ao nos procurar no consultório? Normalmente a queixa não é do paciente, mas sim dos pais, que dizem que o filho ou a filha tem uma má postura. Então é fundamental o exame físico desse paciente. O exame físico se caracteriza por um aumento dessa gibosidade quando avaliado o paciente de lado, sempre de lado. Só em relação a uma aula que nós fizemos anterior, nós não podemos confundir escoliose com cifose. Né? Escoliose, só para a gente reavivar os conceitos, escoliose é o desvio de lateralidade, quando você vê o paciente de frente. E cifose é o desvio que aumenta da coluna quando se vê o paciente de lado. Um fator que é extremamente importante, os jovens, eles têm a alteração da postura, porém, normalmente não há queixa de dor. Esse paciente é conduzido ao consultório pelos pais sem queixa de dor. Se na nossa história clínica há situações onde a dor está presente, aí você já tem que ter uma atenção maior, porque nós poderemos estar diante de uma patologia chamada cifose de Scheuermann, que são alterações importantes nos ossos da coluna vertebral, no corpo vertebral, aonde certamente isto irá evoluir de uma maneira a ter uma corcunda muito grande, acompanhado de dor e uma contratura da musculatura posterior da coxa, que chama-se musculatura isquiotibial. Então, o paciente com alteração somente de postura não apresenta dor. Se há dor,
devemos estar extremamente atentos à patologia chamada enfermidade de Scheuermann, que será diagnosticado por intermédio de uma radiografia e muitas vezes acrescentado com o estudo de ressonância nuclear magnética. Feito a anamnese, a história clínica, feito o exame físico, há necessidade de ser realizado uma radiografia sempre em pé na incidência de frente e de lado. Na incidência de lado, são feitas as mensurações da coluna vertebral, da parte torácica. E essa mensuração é feita por intermédio de um ângulo chamado ângulo de Cobb, aonde nós temos os limites desta curva, desta cifose, e o normal desta curva é estar entre 20 e 40 graus. Porém, se estiver acima desse valor, já devemos considerar um quadro de cifose. E aí, dependendo do valor, nós vamos ter o tratamento correto indicado para cada situação. Se a mensuração desta cifose estiver entre 45 até uma faixa de 55 ou 60 graus, o tratamento por intermédio de exercícios físicos, a fisioterapia é fundamental para a correção. A fisioterapia, o que se trabalha frequentemente, chama-se de RPG, que é Reeducação Postural Global, e essa modalidade da fisioterapia traz muito bons resultados. Porém, voltando ao diferencial, nós temos que ter ideia, se trata-se somente do dorso curvo, e aí você tem detalhes anatômicos que nós vamos mostrar na figura ao lado, como se diferencia a enfermidade de Scheuermann e o dorso curvo postural. Há alterações ósseas que são bem evidentes na visão do ortopedista. Nessa evolução, se o paciente já estiver acima de 55 ou 60 graus, com potencial de crescimento, ou seja, tanto a menina quanto o menino estão em crescimento, poderá haver necessidade de uso de um colete, que chama-se um colete de Milwaukee, é o mais usado ainda para o dorso curvo, que faz a correção temporária. Sempre eu gosto de chamar a atenção que o colete tem uma finalidade muito maior de fazer a correção e a estabilização. Ele é mais um artifício estabilizador do que corretivo. Mas no dorso curvo o colete tem uma ação muito importante. Porém, nunca devemos esquecer que o colete sempre é usado para quem está em crescimento e no dorso curvo com valores que compreendem entre 55, 60 graus até os 70 a 75 graus, aonde se tem um grande potencial de crescimento. Em outras situações, aonde já passou dos 75 graus, então essa certamente não é um dorso curvo postural, é uma enfermidade de Scheuermann ou doença de Scheuermann, e aí tem indicação para a correção cirúrgica, que é um procedimento grande, mas hoje se faz com uma margem de segurança muito grande e absolutamente indicado para prevenção funcional, tanto da caixa torácica, para a função da própria coluna vertebral, e também se deve dar valor ao fator estético. Como nós estamos mostrando nessas imagens ao lado, a diferença entre um pré-operatório e um pós-operatório. Dentro dessa nossa conversa, eu gostaria de manter a nossa conversa em relação ao dorso curvo postural, aonde nós temos alguns fatores do nosso dia a dia que infelizmente prejudicam a evolução dos nossos adolescentes, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E essa é uma pergunta extremamente frequente no consultório. Meu filho pode usar mochila? A resposta é sim, porém deve-se ter alguns cuidados. Vamos lá aos cuidados que você deve ter para permitir que o seu filho use a mochila. Número 1, a criança, se deve logicamente saber o peso da criança, e a mochila deve estar no máximo com 10% desse peso corporal.
Isso é um fator muito importante para que ela não carregue e não tenha sobrecarga dos ombros. 2. As tiras dessa mochila devem ser tiras largas, preferencialmente que tenham algum tipo de espuma para absorver e que tenham pelo menos 5 centímetros de largura. 3. Que sejam mochilas de tamanho infantil ou juvenil, não mochilas grandes. As mochilas devem estar ao nível do ombro na porção posterior e não na região lombar. Então ela deve estar sempre bem tracionada. 4. Eventualmente o uso de mochilas com rodinhas, isso poderá ajudar e poderá substituir a mochila com apoio no ombro. 5. É comum a gente ver aí os jovens usando a mochila com apenas uma alça. Essa é uma falha que deve ser evitada. A mochila deve sempre ser usada com o apoio das duas alças. Em relação ao peso, veja bem, se o seu filho pesa alguma coisa em torno de 50 quilos, a mochila dele não deve exceder 5 quilos. Isso é o máximo permitido. O ideal é que não seja tão pesado e que o conteúdo possa ser sempre discutido com a escola para que ele não conduza tantos livros ou cadernos pesados. A mochila deve ser apenas uma maneira de levar um material, mas o menos pesado possível. Espero que essas dicas possam servir e que vocês possam explicar em casa para os seus filhos qual é a maneira adequada do uso das mochilas. Como uma mensagem, eu gostaria de dizer que o dorso curvo postural, que a gente vê com tanta frequência, se você tiver bons cuidados de postura, se você puder fazer o exercício físico no seu dia a dia, essa patologia poderá evoluir de uma maneira absolutamente benigna e é facilmente corrigível.